Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvemos falar de uma situação interessante, porque janeiro também é um mês de prevenção, né, e de cuidados com a hanseníase, antigamente chamada de lepra, né? E nós vamos falar um pouco sobre a hanseníase hoje, considerando que o mês de janeiro é um mês também dedicado à prevenção da hanseníase. A hanseníase é uma infecção crônica causada pela bactéria, uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Ela resulta em danos principalmente nos nervos periféricos, na pele, nos testículos, nos olhos e nas membranas mucosas do nariz e da garganta. A hanseníase varia de leve, né, com uma ou algumas áreas de pele afetada, até grave, com muitas áreas de pele afetadas e danos a muitos órgãos. Erupções cutâneas e caroças aparecem, as áreas afetadas ficam dormentes, sempre assim, aquele lugar onde tem uma mancha, né, geralmente uma mancha mais clara, ele fica adormecido e os músculos enfraquecem. O diagnóstico é sugerido pelos sintomas e é confirmado por uma biópsia do tecido afetado. Quer dizer, geralmente o diagnóstico é clínico, mas se houver dúvida, faça uma biópsia daquela lesão de por exemplo, uma mancha na pele, seja uma mancha clara, como de costume, ou mesmo uma mancha avermelhada. Se houver suspeita de hanseníase, né, faça a biópsia e o diagnóstico virá. Os antibióticos podem deter a progressão da hanseníase, mas não conseguem reverter qualquer dano nervoso ou deformação. Por isso tem que tratar logo, né? Porque quando ela atinge os nervos, né, a pessoa pode até se deformar, criando atrofias nas mãos, nos pés, ulcerações, etc. Pessoas com hanseníase não tratadas ficam visivelmente desfiguradas e muitas vezes têm deficiência significativa, sendo até por isso temidas e evitadas pelas outras pessoas. Isso antigamente era terrível, né? O leproso ninguém queria chegar perto, né? Hoje, felizmente, com o tratamento, né, embora a hanseníase não seja altamente contagiosa, ela raramente causa morte e ela pode ser tratada eficazmente com antibióticos, mas traz aquele estigma social considerável de quem está se tratando. Como resultado, as pessoas com hanseníase e suas famílias sofrem frequentemente problemas psicológicos e sociais, né? Mundialmente, os casos de hanseníase estão declinando, né? Em 2020, por exemplo, onde tem uma estatística mais completa, cerca de 130 mil novos casos foram relatados e cerca de 75% deles ocorreram na Índia, no Brasil e na Indonésia. A Índia em primeiro lugar, o Brasil em segundo e a Indonésia em terceiro. São os países que mais têm hanseníase. Ela pode se desenvolver em qualquer idade. A idade avançada é um fator de risco, mas a infecção parece se desenvolver mais frequentemente em pessoas com idades entre 5 e 15 anos ou mais de 30 anos, né? Estima-se que a maioria das pessoas infectadas com o bacilo da lepra não desenvolve a doença, porque o seu sistema imunológico combate a infecção e ele se torna, então, resistente naturalmente. A hanseníase pode ser transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas expelidas pelo nariz, pela boca e de uma pessoa infectada, né? Se ela for tocada, por exemplo, numa ferida, né, por uma outra pessoa não infectada, uma ferida bacilífera, né, que a pessoa não foi tratada ainda. Contatos casuais e de curta duração não transmitem a doença. Então você encontrou com um leproso ali, uma horinha que ele não vai transmitir doença nenhuma, precisa de ser um contato mais mais duradouro. A hanseníase pode ser classificada pelo tipo, pelo número de áreas afetadas na pele, né? Nós temos a chamada pauci bacilar, de pouco bacilo. Pessoas com esse tipo de hanseníase têm 5 ou menos áreas da pele afetada. Nenhuma bactéria detectada em amostras coletadas dessas áreas. A multibacilar, quer dizer, que tem muito micróbio, muito bacilo, as pessoas então têm 6 ou mais áreas afetadas na pele, ou tem bactérias detectáveis em amostras de uma área afetada. Quer dizer, então ela é bacilífera. Também pode ser classificada com base nos sintomas das pessoas e outros achados. Por exemplo, nós temos a hanseníase tuberculose. As pessoas geralmente têm poucas áreas afetadas, que são poucos bacilos,
E a doença é mais leve, menos comum e menos contagiosa, porque tem poucos bacilos. É chamada hanseníase tuberculose. Existe a hanseníase lepromatosa. Aí as pessoas geralmente têm mais áreas afetadas na pele, ela é multibacilar e a doença é mais grave, comum e contagiosa nesses casos. E tem aquela hanseníase libitus, que a pessoa apresenta características da hanseníase tuberculose e da lepromatosa. Visto que as bactérias que causam hanseníase se multiplicam muito lentamente, os sintomas não se manifestam até ter decorrido mais ou menos um ano desde que a pessoa foi infectada. Então a pessoa foi infectada, leva mais ou menos um ano para ela começar a apresentar os sinais de hanseníase. Em média, os sintomas surgem mesmo de 5 a 7 anos depois da infecção, né? Mas pode demorar até 20 ou 30 anos. Uma vez iniciados, eles progridem com lentidão. A hanseníase tuberculose, ela surge uma erupção cutânea formada por uma ou poucas áreas mais claras, né? De bordas mais elevadas. As áreas afetadas por essa erupção cutânea ficam dormentes porque as bactérias danificam os nervos da pele. Então a pessoa chega no consultório e fala: doutor, eu tenho essa mancha branca aqui e ela é totalmente dormente, eu não sinto dor nela. Então isso aí tem que ficar de olho, né? Pode ser uma hanseníase tuberculose. A hanseníase lepromatosa surge muitos caroços salientes, pequenos ou maiores na pele, de tamanho e forma variável. Existem mais áreas entorpecidas, né, dormentes, do que na lepra tuberculose, e alguns grupos musculares podem ficar enfraquecidos, porque a doença, nesse caso, é mais agressiva, né? Grande parte da pele e muitas áreas do corpo, incluindo rins, nariz e testículos, podem ficar afetados. Em homens afetados, as mamas podem aumentar. As pessoas podem perder os cílios e as sobrancelhas. As complicações mais graves são consequências da infecção dos nervos periféricos, que causa deterioração da sensibilidade do tato e uma incapacidade correspondente de sentir dor e temperatura. Naquele lugar ela não sente nem a temperatura e nem dor. As pessoas com dano nos nervos periféricos podem queimar-se, cortar-se ou ferir sem perceber. O dano constante pode, com o tempo, conduzir à perda dos dedos das mãos e dos pés, porque os nervos vão se atrofiando e a pessoa acaba perdendo os dedos. Além disso, o dano dos nervos periféricos causa fraqueza muscular, o que pode resultar em deformidades. A infecção da pele pode dar lugar a áreas de inchaço, caroços que podem desfigurar a face. A pessoa fica com a face toda inchada. Os pés podem surgir ulcerações que podem também se desenvolver na sola dos pés, tornando doloroso o caminhar. Os danos que às vezes aéreas sofrem, né, podem causar uma congestão nasal crônica, sangramento e, se não for administrado o tratamento, a erosão total do nariz, corroendo ali o nariz, a cartilagem do nariz, como antigamente via muito. O exame de uma amostra de tecido de pele infectado sob o microscópio, que é a biópsia, confirma o diagnóstico. Visto que a bactéria da hanseníase não cresce em laboratório, as culturas de amostra de tecido não são úteis. Então tem que fazer uma biópsia. Como a hanseníase não é muito contagiosa, o risco de transmissão é baixo. Apenas é contagiosa na forma lepromatosa, aquela de muitos bacilos, que não é tratada. Se a pessoa não se trata, ela pode contagiar outros. E mesmo nesse caso, a infecção não se transmite com muita facilidade. Uma vez iniciado o tratamento, ela não é mais transmitida. Começou a tomar o remédio, ela não passa para mais ninguém. A melhor forma de prevenir a hanseníase é evitar contato com líquidos corporais e com erupções cutâneas de pessoas infectadas e tratar as pessoas infectadas. Isso aí é a melhor forma de prevenir. Ver os infectados e tratá-los na comunidade, né? A vacina BCG, utilizada para prevenir tuberculose, oferece alguma proteção contra a hanseníase, mas não é usada habitualmente para preveni-la. Nós sabemos também que os antibióticos de hanseníase, eles podem deter a progressão da doença, mas não conseguem reverter qualquer dano nervoso ou deformação. Se ela já atingiu o nervo, a pessoa já atrofiou um braço, já perdeu um dedo, o pé, ou feriu a região plantar, isso não consegue mais resolver, a não ser que faça enxertos, né? Por isso a detecção e o tratamento precoce são de importância vital, né? Como as bactérias são difíceis de erradicar, os antibióticos devem ser continuados durante um longo período de tempo. Dependendo da gravidade da infecção, eles são tomados por 6 meses, 12 meses e às vezes até 2 anos.
de um modo geral, por 6 meses a 12 meses. Os mais usados são a dapsona, a rifampicina e a clorfazimina. Então, sobre rancerias, era isso que eu tinha para falar desse janeiro, que é o mês de prevenção da rancerias. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129